Boa noite a todos. Então, vamos dar início ao nosso estudo na Casa Espírita dessa quarta-feira. Primeiramente, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, podendo mais uma vez estudar um pouquinho mais as lições que o Evangelho nos proporciona. Agradecemos a casa que nos acolhe, que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui todos juntos. Se acaso vocês aí no fundo, nas últimas fileiras, tiverem com dificuldade para ouvir, vocês nos avisem que nós ligamos o microfone. Ou então, se alguém quiser sentar aqui na frente, nas cadeiras mais fofinhas, tem alguns lugares ainda aqui disponíveis. Então vamos lá. Para a reflexão nossa de hoje, da noite, eu escolhi um tema que está no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, assim como está no capítulo 13 do Evangelho de Marcos e no capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Quando Jesus nos fala que acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então vamos comentar um pouco dessa passagem, que nós podemos aprender. Quando Jesus nos fala, também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, nós encontramos esse tema que pode servir de base aí para as nossas reflexões. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. No sermão profético em que Jesus nos fala. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por muitos se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando Jesus nos fala, acautelai-vos, ou cuidado, ele quer dizer que nós devemos estar prevenidos. Nós precisamos ter atenção na nossa vida. Atenção para aquilo que nós fazemos, para aquilo que nós pensamos. Como que nós vamos agir frente às dificuldades e os problemas da nossa vida cotidiana? Porque agora nós estamos num momento de muita turbulência no mundo. Parece que as coisas estão um pouco desarrumadas. Mas é porque nós estamos chegando no fim dos tempos. Não vamos nos assustar com isso. É o fim do mundo, mas não é o fim da Terra. É apenas uma transição. Então nós estamos no fim de um ciclo, em que o planeta Terra está terminando esse ciclo e iniciaremos um outro. E Jesus já nos disse que no fim desse ciclo haveria muita turbulência, muito tumulto, muito problema. Então, agora é hora de tudo ficar às claras, de tudo que estava escondido, que estava oculto na humanidade, começar a surgir. E isso causa muita inquietação, isso causa muito desânimo, muita confusão, muito problema, mas também nos traz muitas oportunidades no mundo. Mas esse é o ponto em que Jesus nos chama a atenção, em que nós precisamos tomar cuidado e ter muita atenção, porque o mundo, a realidade da nossa vida material nos oferece inúmeras oportunidades e inúmeras condições de nós estarmos escolhendo. Então, as escolhas são muito variadas hoje em dia. E nós temos que ter a atenção e a capacidade de selecionar aquilo que nós vamos fazer, de que maneira nós vamos agir e como nós vamos enfrentar determinadas circunstâncias que são colocadas à nossa frente. Paulo já nos alertava na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu preciso saber escolher
escolher o que é benéfico para mim e o que não é benéfico para mim. E Jesus fala: acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, aqui, quando Jesus nos fala disso, ele quer dizer que aquela palavra ninguém significa que nós precisamos tomar cuidado com as situações do mundo material, com as outras pessoas, com as pessoas que nós convivemos, com as situações que o mundo nos oferece material. Mas também nós temos que tomar cuidado com as influências que nós sabemos que temos, as influências espirituais, para que a gente não se deixe levar pelas influências negativas. Nós temos uma multidão por testemunhas, já dizia Pedro, o apóstolo. Então nós temos que tomar muito cuidado. No mínimo nós temos ao nosso lado o nosso anjo da guarda, o nosso mentor. Então vamos fazer por merecer, ouvir os seus conselhos, ouvir o que ele está sussurrando dentro da nossa cabeça. Mas essa escolha é nossa. Nós temos que escolher a quem nós vamos ouvir. Os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, ou aqueles espíritos que estão ao nosso lado e que não nos querem muito bem, estão ali tentando atrapalhar ou tentando levar a sua vida também, porque continuam vivos, levando a sua vida de uma outra maneira, que não é a que nos convém. Então precisamos estar atentos, tanto ao mundo material, físico, quanto às energias e ao mundo espiritual. E um terceiro ponto que nós temos que tomar cuidado, com as nossas ilusões, porque muitas vezes nós nos enganamos, nós nos deixamos levar pelas fantasias, pela imaginação, criamos uma série de ilusões em nossa mente, que isso vai nos iludir, isso vai fazer com que a gente saia dessa situação boa e benéfica que nós queremos da solução dos problemas e pode complicar a nossa vida. Então, quando Jesus fala, cuidado para que ninguém vos engane, é nesse ponto. Cuidado para que terceiros não nos engane e cuidado com os nossos pensamentos para que nós não tenhamos um comportamento contrário ao Evangelho de Jesus. Somente dentro da lei de Deus, dentro do Evangelho de Jesus, é que nós teremos segurança para bem agir e tomar as decisões que nós precisamos. E Jesus continua nos falando: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Parece até um pouco contraditório, né, se nós pensarmos. Como que pode uma pessoa falar em nome de Cristo, falar em nome de Jesus e nos enganar, nos levar para um caminho que não é bom, deturpar algum preceito do Cristo? Mas não é nada difícil da gente perceber isso, basta que nós tenhamos atenção. E Jesus nos fala, porque muitos virão, muitas pessoas irão tentar nos seduzir, virão de todos os lados, tentando modificar o entendimento, trazendo ideias diferentes, conceitos, comportamentos que são contrários ao que Jesus nos ensinou. E muitas vezes utilizando o próprio Evangelho, utilizando o nome de Jesus em ações que são claramente, francamente contrárias ao que Jesus nos ensinou. Basta que a gente consiga estar atento, olhar, observar o que acontece ao nosso redor. E o que nos dá segurança somente é o Evangelho. Por isso que nós estudamos o Evangelho de Jesus. Estamos aqui, se todos nós estamos aqui, é porque nós temos interesse em aprender, em conhecer um pouquinho mais, e em ter uma vida um pouquinho melhor. E para isso precisamos de conhecimento, precisamos de saber. Para que a gente possa escolher as situações que nos são colocadas na vida, nós precisamos ter conhecimento para poder discernir. Senão, facilmente seremos iludidos por nós mesmos,
pelas nossas imaginações, e por outros, porque fica fácil para aquele que não conhece. Mesmo na parte espiritual, nós temos que tomar cuidado. A doutrina espírita, tanto no livro dos Espíritos como no livro dos Médiuns, nos traz os ensinamentos para que a gente possa ter um controle da qualidade. Porque não é todo espírito que nos traz uma comunicação, nos traz uma mensagem, que é um espírito bom. E hoje é muito fácil, né? Não é apenas na casa espírita que nós vemos comunicações espirituais. Basta pegar um celular e entrar no YouTube, fazer uma simples pesquisa, você vai ver inúmeras cartas psicografadas, mensagens espirituais, de mentores, disso, daquilo. São situações diversas. Tudo é bom? Ou tudo é ruim? Nada, né? Como dizia o Paulo, nós temos que analisar, Paulo apóstolo, temos que analisar o que nos convém. Por isso precisamos estudar e saber passar pelo crivo da razão. Quando Kardec nos fala, temos que analisar todos os comunicados, todas as mensagens, passar pelo crivo da razão para sabermos se é uma mensagem boa ou não. A primeira coisa que nós vamos atentar é a questão da linguagem. Se aquela pessoa que comunica tem uma linguagem boa ou não. E depois, o conteúdo da mensagem, para que a gente possa discernir. Mas não basta nós estudarmos o Evangelho de Jesus. Nós precisamos vivenciar o Evangelho de Jesus. Precisamos incorporar as lições de Jesus na nossa vida, mesmo que essas lições sejam contrárias aos nossos interesses. Muitas vezes, isso irá acontecer. Veremos que a mensagem do Evangelho, com que Jesus está nos ensinando, é contrário aos nossos interesses materiais da nossa vida. E aí a escolha fica fácil para quem vive o Evangelho e difícil para quem dá muito valor às coisas materiais. Por isso, precisamos nos precaver. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Então, nós que estamos numa casa espírita, somos espíritas, ou seja, estudamos, conhecemos a doutrina espírita e temos essa intenção. Nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nós temos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos vícios interiores, as nossas sombras, mas o verdadeiro espírita, ele luta, se esforça para reconhecer essas deficiências interiores e transformar, mudar a vida. Fácil, né? Simples. Algumas encarnações. Porque o Emmanuel nos fala que todas as transformações sociais necessárias ao nosso tempo de indecisão espiritual precisa ter como base o Evangelho e pela educação. Então, se nós não nos educarmos, não haverá mudança, não haverá transformação. Nós não conseguiremos crescer, evoluir, sermos pessoas melhores. E no livro dos Médiuns nos traz a mesma lição, o mesmo ensinamento. Se o Espiritismo deve, como for anunciado, realizar a transformação da humanidade, só poderá fazê-lo pelo melhoramento das massas, que só se dará gradualmente, pouco a pouco, melhorando a moral dos indivíduos. Então, quando nós falamos, o mundo vai transformar, a Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações e já estamos caminhando para ser um mundo de regeneração. Que o mundo de provas e expiações caracteriza por espíritos ainda endurecidos, espíritos endividados, muitos ainda egoístas, orgulhosos, e muitos espíritos que não têm compromisso com nada, ficam aqui apenas levando a vida. E o mundo de regeneração já serão espíritos melhores, aqueles que querem se melhorar, já ainda não são perfeitos, mas são aqueles que se esforçam, que querem se melhorar. Mas essa transformação vai ocorrer
de dentro para fora, de dentro de nós, seres humanos. Não é o mundo que muda e nos influencia. Nós é que mudamos, nos transformamos e, consequentemente, a realidade da sociedade se altera e muda. Então, quando Jesus nos fala dos falsos profetas, quando ele nos fala que virão muitos profetas e falarão em seu nome, a Joana de Ângeles, ou Emmanuel, o Emmanuel fala que esses falsos profetas vivem dentro de nós. Por quê? Porque aquele discurso que está na sociedade, que está veiculado, aquelas ideias, ela encontra dentro de nós algo que nos agrada. Por isso que os falsos profetas, quando a gente fala em profeta, significa um mensageiro, aquele que fala em nome de Deus, aquele que transmite uma mensagem boa. Pode ser dentro de uma religião ou pode ser fora de uma religião. Não é vinculado a nenhuma religião. Mas é aquela pessoa que transmite uma ideia, que serve de intermediário de um conhecimento. Então, esses falsos são aqueles que tentam induzir a nós para um outro caminho, longe do Evangelho de Jesus, fora ou contrário ao Evangelho de Jesus. E esses falsos profetas, ele consegue seduzir, como Jesus disse, seduzir a muitos, por quê? Porque ele encontra dentro de nós, seres humanos, encontra o que dentro de nós? Um desejo, uma vontade que é conforme aquele discurso que vem de fora. Aquele discurso faz eco dentro de nós. Por isso que é fácil de nos seduzir. Por isso que Jesus nos fala que nós precisamos estar atentos a tudo que vem de fora, porque isso pode nos desviar do bom caminho. E nesse período de transição serve para dois motivos, serve para dois pontos de reflexão. Como o mundo está se transformando e nós vemos muitas situações complexas e complicadas, é hora de nós dizermos, de nós testemunharmos, de nós realmente pensarmos por que nós estamos aqui. Nós nascemos nessa vida para quê? Qual o propósito? Qual a finalidade? E serve também para testar. Será que nós temos ainda um comportamento e a condição de continuar nesse mundo? Se o mundo for de regeneração, estamos ainda aí habilitados a prosseguir nesse mundo? Então, o texto evangélico sempre nos traz isso. E muitas vezes a gente vê mesmo dentro do Evangelho de Jesus, pessoas que desviam, deturpam a ideia de Jesus, usam o Evangelho para justificar coisas que não são nada agradáveis da gente ver. Já vimos isso na história da humanidade, na história antiga, recordando um pouco, na Idade Média, na época das cruzadas, as guerras que foram feitas, embasadas no Evangelho de Jesus? Não, Foram interpretações errôneas, utilizando o Evangelho de Jesus para justificar as atrocidades do ser humano. E isso se deve muito à invigilância nossa, do ser humano, à má informação, porque todos aqueles que a gente, com todo esse conhecimento que nós temos hoje, fica tanto mais fácil a gente conseguir identificar essas pessoas que têm más intenções, principalmente porque são espíritos orgulhosos, endurecidos, que querem o seu próprio bem-estar. Dificilmente a gente encontra ações boas nesses espíritos. Fácil de conhecer pela intolerância dessas pessoas. Quando alguém está com alguma ideia e é contraposto, ou seja, a pessoa não aceita uma ideia contrária, alguém que fala contra ele, esses são intolerantes, são os donos da verdade, pelo orgulho e pela vaidade. E chega à beira do fanatismo, que são aqueles espíritos, encarnados ou não, que podem até usar da violência
para defender as suas ideias, porque ele é o dono da verdade. Então, se eu sou o dono da verdade, eu posso destruir o outro. Então, esses são aí os falsos profetas, e nós vemos eles dentro das religiões, quando as pessoas, os seres encarnados, usam a religião para proveito material, para tirar vantagem da situação. Mas nós vemos também dentro da ciência, quando a ciência, as pessoas das áreas científicas, medicina, ou engenharia, ou física, química, em qualquer área, biologia, defendem o materialismo. Muitos chegam até a duvidar e a expressar uma ideia contrária à existência de Deus, ou da alma. Seria algo para nós, que estudamos, que somos espíritas, ou que somos cristãos, acreditamos, seria algo, um absurdo, né? Alguém defender e se propor a defender uma ideia de que Deus não existe. Para nós, seria. Mas nós vemos que existem muitas pessoas que ainda pregam essa ideia. São aqueles espíritos que estão se aproveitando de uma situação para levar algum tipo de vantagem, para tirar alguma vantagem. Por isso que Jesus nos fala, orai e vigiai. Mas cuidado em certas situações. Então nós vimos até agora, comentamos um pouco do Evangelho, das passagens do Cristo. Mas eu queria abrir um outro tópico aqui para a gente comentar um pouco também sobre essa ilusão que nós temos. Essas armadilhas que às vezes nós criamos para nós mesmos e ficamos iludidos. E ficamos, muitas vezes, nós caímos em determinadas situações criadas por nós mesmos. O Espírito Hamed, no livro As Dores da Alma, ele nos fala o seguinte: as ilusões que criamos servem, de certa forma, como defesa contra as realidades amargas que nós temos. Embora possam, de um lado, nos poupar de certas dores, momentaneamente, elas nos tornam prisioneiros de uma irrealidade, de uma ilusão. Então, quando Jesus fala que muitos nos enganarão, tomar cuidado para que ninguém vos engane, ali nós também podemos colocar a nós mesmos, para que nós não criemos ilusões da realidade e que fiquemos prisioneiros dessa armadilha, uma armadilha que nós mesmos criamos. Nós fantasiamos uma determinada situação e ficamos presos nela. Quando isso acontece? Isso acontece quando nós transferimos, principalmente, quando nós transferimos para o mundo exterior a nossa almejada felicidade. Quando nós colocamos a ilusão das posses, das coisas materiais, que isso nos trará felicidade. O poder e a fama vai nos trazer o amor e a felicidade. Poder aqui, poder monetário, dinheiro, poder político, o poder das mídias, entra aí a vaidade, o egoísmo, o orgulho. Caímos numa ilusão também quando nós achamos que a força pode resolver os problemas, que a força bruta vai nos proteger de alguma agressão, que nós vamos resolver conflitos através da violência. Jesus não nos ensinou nada disso, justamente tudo ao contrário do que estamos pregando. Por isso que Jesus nos adverte nesse texto: tende cuidado para que ninguém vos engane. Por isso que o Emmanuel fala que esses falsos profetas, quer dizer, essas ideias vivem dentro de nós, porque nós temos que ter cuidado. E a Joana de Ângeles, no livro O Amor, Imbatível Amor, vai no mesmo sentido, quando ela diz que enquanto não aprofunda o sentido da realidade, a fim de identificar os conteúdos, todos os espaços mentais e emocionais permanecem propícios aos anseios da ilusão. O que isso quer dizer? Que enquanto nós não apreendermos, enquanto nós não nos tornarmos capazes de conhecer o sentido da realidade, não é ver apenas os fatos da realidade do mundo, é extrair o seu real sentido. Enquanto nós não tivermos essa capacidade, nós não vamos conseguir nos libertar dessas amarras, dessas
ilusões. Enquanto não. Aí eu me lembro de um sermão do padre Antônio Vieira, lá no século XVI, quando o padre Vieira fala do amor. Não vou ler, fica tranquilo, não vou ler o sermão para vocês não, porque senão nós vamos sair daqui depois da meia-noite, só amanhã, né? Então, só um pequeno trecho. Quando ele fala que muitos seres humanos, nós, né, seres humanos, muitas pessoas amam o vidro como se fosse diamante. O texto literal dele. Quem estima vidros, cuidando que são diamantes, diamantes estima e não vidros. Quem ama defeitos, cuidando que são perfeições, perfeições ama e não os defeitos. Cuidado, para que amais diamantes de firmeza e não vidros de fragilidade. E que amais perfeições angélicas e não imperfeições humanas. Ele quer dizer com isso o quê? Que nós temos um senso falso da realidade, do amor, quer dizer, da estima, do desejo, da vontade, daquilo que nós queremos, daquilo que nós valorizamos na vida, para a gente tomar cuidado, para que a gente não esteja valorizando muito uma coisa, achando que é diamante, que tem uma aparência de diamante, mas na realidade é vidro. Tem toda uma beleza, todo um fulgor, toda uma aparência de diamante, mas na realidade o valor dele é um valor de vidro. Então, por isso que ele fala, tomar cuidado para que a gente não ame, não goste, não encaminhe, achando que aquilo é uma perfeição angélica em determinadas situações, determinadas pessoas, quando na realidade são todos imperfeitos, homens imperfeitos. Porque perfeito nesse mundo de perfeição nós só conhecemos uma pessoa que esteve encarnados entre nós. Quem? Não ouvi. Quem? Jesus. Então todos nós sabemos. Então nós não vamos seguir outras pessoas que não Jesus, o Mestre, que foi o único perfeito. Isso que o padre Vieira já quis dizer isso lá no século XVI. Tente cuidado para que ninguém vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Esse é o tema da nossa noite. Mas aí alguém pode perguntar, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com do Evangelho, que tem a ver com a realidade nossa do dia a dia? Vamos tentar transportar então isso que nós estudamos até agora, que nós vimos até agora, que eu comentei, vamos tentar trazer para a nossa realidade. O que nós vemos no mundo aí, hoje em dia? Muitas informações, algo que nós não podemos fugir mais hoje em dia, não tem como a gente escapar. Do quê? Das informações que nos chegam. De todos os lados nós temos notícias, informações, ideias, assuntos para serem comentados. Todos os dias, toda hora, todo minuto. Nós estamos na era da informação, não tem como nós fugirmos disso. Então nós precisamos verificar qual é a fonte dessas informações que nos chegam. São originais ou não? São verdadeiras ou não são verdadeiras? Porque hoje fala-se sobre tudo e qualquer coisa, sem nenhum compromisso, com o conteúdo, com os fatos ou com as pessoas. O que interessa é ser o primeiro a passar a novidade, né? A contar essa novidade. A pressa em compartilhar, em postar, em divulgar, hoje é impressionante, né? E é lamentável tudo isso, né? A gente há de se lamentar. Lucas, no Evangelho, já nos fala, a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando nós falamos algum assunto, quando nós comentamos algum assunto, quando nós postamos algum assunto nas redes sociais, quando nós compartilhamos algum assunto, Lucas lá, Jesus já falou, está lá atrás, que aquilo está em nosso coração, aquilo está dentro de nós. Então hoje, a gente fala-se muito, né? Vamos voltar aqui um slide, fala-se muito das fake news, né? Fake news, na verdade, são mentiras, né?
As notícias falsas, as informações incompletas, os dados que são manipulados, as meias-verdades, os extremismos, e chegando a um ponto culminante dos discursos de ódio. O que são discursos de ódio? É tudo aquilo que incentiva a violência, discriminando o outro, em razão da cor da pele, em razão do sexo, em razão da condição financeira, em razão das ideias, da religião, do posicionamento político, do time de futebol, da cor do sapato, da cor da meia, sei lá, qualquer tipo de discriminação que eu não aceite o outro, que eu quero excluir o outro. Qualquer tipo de exclusão, qualquer ideia, fiquemos atentos, qualquer ideia, qualquer discurso que exclua alguém do convívio social, que queira banir alguma coisa, é um discurso de ódio. E isso nós vemos na sociedade, não vemos? Quantas mulheres são mortas hoje em dia por feminicídio no Brasil? Pela simples razão de serem mulheres. Quantas pessoas afrodescendentes são mortas hoje no Brasil pela simples razão da cor da pele? Quantas pessoas são mortas hoje em dia no Brasil por fazer parte de uma comunidade indígena, por fazer parte de uma comunidade LGBT, ou por fazer parte de uma determinada religião? Não tem no Brasil de religião? É só lá no Oriente Médio que a gente vê as guerras religiosas? Aqui no Brasil nós temos também. Quantos terreiros de Umbanda e de Candomblé, das religiões afro-brasileiras, são destruídas por mês em grandes centros pela violência, que expulsam os terreiros de determinados bairros pela simples razão de professar uma outra religião, com violência? Quantas pessoas são mortas hoje em dia porque está num outro time? Nós vemos, né? Cada campeonato de futebol, algumas pessoas morrem pelo simples fato de ser torcedor de um outro time. Está tudo incentivado nesse discurso de ódio que Jesus já nos alerta. Cuidado para que ninguém vos engane. Começa com as ideias, com a vinculação das ideias, e a pessoa vai naquele embalo e acaba se comprometendo aí espiritualmente por um bom tempo. Tudo isso parece novo, né? Parece algo novo, mas não é não. Isso aqui Jesus já nos disse lá no Evangelho. Tudo isso Jesus já nos afirmou. Então isso não é nenhuma novidade para nós. Tanto Jesus como o Espiritismo já nos alerta. Quando Jesus fala: guardai-vos de falsos profetas que vêm conosco coberto em peles de ovelha, que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los pelos frutos. Podem-se colher uvas dos espinheiros ou figos nas sarças? Não se conhece a árvore pelo fruto. Então, nós temos que observar, quando Jesus fala que nós temos que estar atentos, nós temos que observar o comportamento, e não o discurso, e não as palavras, o comportamento. Então, João, na primeira carta, ele nos fala: não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Primeira carta de João. Então, é natural que nós nos questionemos. Mais do que ser natural, é importante. Nesses tempos atuais, é fundamental que a gente se questione a respeito de tudo aquilo que nos chega e da nossa postura perante as informações que nos chegam. Então nós temos que ser cautelosos e temos que duvidar de tudo. Mas duvidar não no sentido de ser incrédulo, de não acreditar em nada, mas aquela dúvida metódica que já foi nos ensinado pelo filósofo René Descartes. A dúvida metódica, eu tenho que duvidar, mas com método. Duvidar se isso é verdadeiro e procurar as fontes, procurar saber se aquilo que me chega é real ou não. É isso que é a dúvida, sem julgamentos, sem julgamentos, apenas a gente buscar a fonte dessas notícias. E antes da gente
divulgar, compartilhar, comentar, passar para frente, verificar se o conteúdo é verdadeiro. Mas mais que isso, não é só verificar se é verdadeiro, verificar se aquilo é bom. É algo bom? É útil? Isso que eu estou compartilhando, que eu estou curtindo, que eu estou comentando aqui, que nós estamos aqui numa conversa, isso é algo bom? É algo útil? Ou não? Porque nós temos que nos lembrar que nós somos divulgadores, influenciadores, mas ao mesmo tempo somos influenciados por tudo que nos chega. É uma troca. Não é por isso que nós temos que tomar cuidado. E nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras e pelas nossas ações. Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, ela nos fala que mediante a conduta, os interesses e as conveniências, se pode aquilatar sobre as qualidades morais de um ser humano, porquanto são-lhes o documento digno de fé. Então, nós temos os documentos de identidade nossa, não temos? RG, CPF, carteira de habilitação, certidão de nascimento, certidão de casamento, são os documentos que nos diz quem nós somos. Mas o nosso comportamento, a nossa conduta e os nossos interesses é o documento moral nosso, de como nós somos moralmente. Por isso que nós precisamos pensar bem, né? Pensar bem. E aqui a gente lembra daquela palavra, né? O anticristo. Quando nós vemos, nós vemos isso muito em filme, né? Vai nascer uma pessoa, naqueles filmes meio sombrios, meio tenebrosos, nasce uma pessoa lá que vai ser o anticristo, que vai ser contrário a Cristo, que vai fazer tudo contrário ao que Jesus fez, né? Chamado anticristo. Mas aquilo também é uma ilusão, aquilo é fantasia, é um filme, também que faz parte da sociedade humana aí, do comércio. Nós que estudamos, nós precisamos ver que há algo mais sutil. Nós podemos ser o anticristo. Não podemos ser? Quando nós veiculamos uma ideia contrária ao que Jesus ensinou, eu estou sendo um anticristo. Um exemplo, a questão da violência. Quando eu divulgo, compartilho, aceito que a violência pode ser forma de resolver os problemas na sociedade, Jesus defendia isso? Em nenhum momento, né? Então, nesse ponto, eu estou sendo um anticristo, porque eu estou divulgando uma ideia contrária ao Evangelho de Jesus. Então, por isso que nós precisamos estar atentos, precisamos estudar o Evangelho, precisamos ficar policiando o nosso comportamento, as nossas atitudes, para que nós não sejamos um anticristo. Então, o anticristo não é aquela figura mitológica que vem e vai se contrapor a Jesus. É muito mais sutil que isso. Muitas vezes pessoas utilizam o nome de Jesus, o nome de Cristo, utilizam as passagens do Evangelho para deturpar a própria mensagem do Cristo. É algo muito sutil que nós precisamos ficar atentos. E para nós encerrarmos, aqui eu já falei, nós temos que tomar cuidado, que nós somos divulgadores, somos influenciados e somos influenciadores a todo momento. Então, a lei de causa e efeito, a lei de consequência, ninguém vai conseguir fugir. Então, nós, estudantes da doutrina espírita, conhecemos muito bem a lei de causa e efeito. Aqui nós temos a oração do Pai Nosso. Será que nós conseguimos então agora, para finalizar essa nossa conversa da noite, será que nós conseguimos, a partir dessa reflexão que nós fizemos, identificar na oração do Pai Nosso esse conteúdo que eu procurei transmitir para vocês? Conseguimos identificar? Quando nós falamos Pai Nosso,
que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. É o vosso reino ou o nosso reino? Muitas vezes nós fazemos a oração do Pai Nosso, mas nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Que nós queremos os nossos desejos, a satisfação das nossas, daquilo que está em nós, né? Da nossa. Mas ali não, né? Seja feita o vosso reino, o reino de Deus. E nem sempre aquilo que nós desejamos, que nós queremos, é bom para nós, é da vontade de Deus. Aí nós caímos o que? Agora há pouco que eu falei, nas ilusões. Nós nos iludimos, fantasiamos e ficamos presos naquela ilusão. Mas se nós realmente pensarmos, quando nós estivermos orando a oração do Pai Nosso, pensarmos muito bem naquilo que nós estamos falando, seria um alerta para nós. Não seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, no mundo material como no mundo espiritual. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Aqui pão não é só o pão de trigo, né? Isso aqui que nós temos hoje, estamos recebendo um pedacinho do pão, né? Um pedacinho da mensagem evangélica. Então, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ou seja, pedimos a Deus que nos dê um pouco de conhecimento, um pouco de discernimento, para que a gente possa bem vivenciar o Evangelho. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos o que nos tem ofendido. Podemos falar aqui em reciprocidade. Eu vou tratar outra pessoa da maneira com que ela me trata. Mas Jesus nos falou, né? Quem ama somente aquele que nos ama, que mérito tem? Então aqui, perdoar as ofensas, quando nós falamos em reciprocidade, significa nós tratarmos o outro ser humano como um ser humano, como nós gostaríamos de ser tratado. Nós não gostaríamos que as outras pessoas, que as pessoas que convivem conosco, nos desculpassem os nossos erros, as nossas faltas, perdoassem os nossos equívocos. Nós gostaríamos, porque todos nós erramos, todos nós cometemos equívocos nessa vida. Então nós gostaríamos que fôssemos desculpados, que fôssemos perdoados, mas para isso nós temos que também fazer a nossa parte. Que cai ali, né, quando Jesus nos fala para tomar cuidado. Porque quando nós não temos essa capacidade de compreensão, nós podemos ficar refém das ideias dos falsos profetas. Por isso que no final fala, não nos deixe cair em tentações, ou seja, não nos deixe na ilusão, nos desejos, e que fiquemos à mercê desses falsos profetas, desses falsos cristos que vão nos comprometer a nossa vida. E livrai-nos de todo o mal, que não carece de muita explicação. Então vou deixar aqui a oração do Pai Nosso, para que a gente possa fazer e bem pensar. É claro que se nós esmiuçarmos um pouco mais, nós vamos encontrar mais coisas aí, bem mais, né? Mas o tempo não nos permite ficar aqui divagando filosoficamente. Então, agradeço a atenção de todos, agradeço a casa que nos acolhe, obrigado pela oportunidade e até uma próxima oportunidade. Obrigado.